Bem-vindos novamente. Sabe aquela questão assim lá das séries iniciais que a gente tinha que contar como é que tinha sido as férias? Daí a gente contava, a gente tinha que fazer uma redação, não foi do tempo de vocês, escrevendo como é que tinha sido as férias. Lembra? Vocês não lembram, né? Com vocês não aconteceu isso ou aconteceu? Aconteceu. É? Então vamos lá, Thaís. Como foi suas férias, Thaís? Então, professora, foi a base de trabalhar em casa e trabalhou no Ah, escritório, e agora a gente está para o home office de novo. ai, home office de novo, porque o que que houve? A nossa cidade tá com muito caso de coronavírus, né? E Você, daí a qual a gente, cidade, Thaís? Eu não me lembro mais da tua. Não é Lages? Otacílio, Não, né? é Otacílio Costa, Ah, Otacílio Costa. Muitos casos ali? tá com bastante casos, a gente está chegando na base de quase 150 casos na cidade. Nossa, meu E Deus. tá bem crítico, daí a gente fez escalas para trabalhar duas pessoas, 2 dias em casa, daí depois, tipo, amanhã eu volto para o escritório, trabalho quinta e Uhum. sexta-feira, e outras duas pessoas vão para casa trabalhar. Ah, home office. É, tem que se cuidar, não adianta, né? A gente sabe que o caminho é esse e não tem saída. A gente tem que se cuidar mesmo, porque senão vai ficar cada vez pior, né? Ai, tá ficando Então, bem. eu acho que o caminho é a gente se cuidar. Ui, vocês estão me vendo? Não, né? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente vai se cuidar e vamos adiante, né? Não, e tá bem crítica a situação aqui. E, Thaís, me conta, você foi bem nas suas disciplinas do semestre passado? Graças a Deus. É? O que você achou do sistema das aulas? O que tu acha? O que tu tá Ah, achando? eu achei bom, né, professora, porque o dia que eu não consigo acompanhar, pelo menos depois eu posso refazer a aula e mesmo assim a gente não ganha falta, né? Então, é um eu acho que foi uma grande ideia, assim, da faculdade fazer o sistema assim. É? Que bom, que bom. Mas a gente vai, tem algumas dificuldades, algumas coisas que a gente vai se adaptando, né? Aham. E faz parte. E o bom é que vocês não perderam o semestre, né? Graças a Deus. Claro que todo mundo teve que se esforçar um pouquinho mais, né? Se esforçar um pouco mais, sempre, né? Estudar algumas coisas, a gente tiveram que se virar sozinhos, mas isso, né? A gente vai suplantando. O importante é que não perderam o semestre. Imagina os que estão começando agora, então. Tem algumas faculdades que estão começando agora o primeiro semestre de 2020. Eu fiquei sabendo da a nossa universidade a federal, né? Aconteceu É. isso. Vai. E aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal ainda nem sei se vai começar agora. Eles falaram, a gente estava escutando, né? Um rapaz disse lá no escritório que o federal ia começar só agora, porque nem todos os alunos têm computador, por isso que eles não tinham iniciado. Né? Mas é complicado isso, né? Porque. Ah, mas assim, por exemplo, assim, nem todos têm computador, mas daí tu consegue depois no outro dia assistir a aula, né? A aula fica Pois é. gravada. Eu só tenho que botar o cabo aqui na minha bateria, senão eu vou ficar sem acabar a energia aqui. Deu, obrigada. Ou também tem aquele detalhe, né, que a gente pensa assim, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem um celular, uma internet em casa, alguma coisa, mas deixa gravado, quem pode assistir, assiste, quem não pode, assiste no outro dia, tem que dar um jeito, né? Isso não é porque a gente quer, não é porque o aluno quer, não é porque o professor quer, está imposto isso e a gente tem que dar um jeito, né? É fácil? Não. Se alguém disser que é fácil, não. Como a gente estava vendo esses dias numa reunião, a gente foi de um dia para o outro, ficamos de pernas para o ar, né? Que Realmente. a gente tinha aula, aquela aula do professor, estava lá falando, tirando as dúvidas no quadro, e agora tem que tirar as dúvidas de um por um,
E ainda bem que a gente tem essa possibilidade, né, de ir um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, de ir respondendo para os alunos, quem não pôde assistir, e a gente vai se virando. Ah, sim, não. Então tá, vamos aqui pela ordem. Natália, obrigada, Thaís. Natália, fala, Natália, como é que você foi no semestre? Oi, professora, boa noite. O Boa semestre noite. foi Ó, tranquilo, professora. um abraço para cada um e um beijo para cada um. Tranquilo? Lembra do resumo? Como é que era a redação das férias? Como é que foi suas férias, Natália? Bom, professora, só foi trabalho só, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus que tinha trabalho. Meu Deus. Tô até zureta agora. Eu trabalho com o departamento pessoal, então no início agora a gente está fazendo redução de novo, infelizmente. A gente tem um Está no cliente. começo, uma empresa nova? Não, a gente está fazendo a prorrogação. Ah, Ela é de restaurante, né, professora? Então não tem jeito. ah, Garçom mesmo não tem o que fazer. é. Mas vamos, como a gente diz assim, a gente pode ficar meio apertado de dinheiro, apertado de tudo, mas a gente está com a vida, né? Exatamente. Eu achei Dinheiro, legal roupa. Hã? O quê? eu achei legal da Facvest que no início a gente teve muita dificuldade até eles mesmos em relação à adaptação, né? E no Aham. final ali o Giovanni deu essa liberdade para todos os professores dar a oportunidade para a gente não ficar pendente em nenhuma matéria, né? E acredito Claro. que a gente Uhum. conseguiu se levantar e se pôr em dia em relação a isso. É. O pessoal teve segunda chamada de provas, então a gente vai se virando, né? Que pena que alguns desistiram. Muita gente disse que não se adaptou ao sistema, mas a gente está aqui, né? Uma colega da sala saiu, desistiu, porque não estava dando conta de online, ainda mais com as mudanças que ocorreu no trabalho e assim por diante. Qual colega? A Kátia, que saiu da turma. Eu me lembro que ela falou para mim que ela estava com dificuldade de acompanhar, que ela estava com muito trabalho, mas que daí eu Uhum. disse para ela até, eu disse, olha, as aulas estão gravadas, né, de noite, tu tem que dar um jeito de assistir, mas Sim, eu até entendo. Hã? final de semana, ao invés de pegar o Netflix, bora estudar. Exatamente. Nós, professores, a gente trabalha no mínimo umas 3 vezes mais a forma que está sendo assim, sabe? Para dar aula para vocês e tudo. Agora a gente já acostumou, mas no começo, olha, com o sistema novo, com tudo, a gente levou um baile, literalmente. Olha, eu achei que não ia aguentar o tirão, como diz o gaúcho, achei que não ia aguentar o tirão, mas deu Uhum. certo e hoje a gente vê que está tudo tranquilo. Eu só preciso ver o e-mail da gurizada, ver se eles estão conseguindo acessar. Tem alguém aqui? Não. Ok. Tá, então, obrigada, Natália. Você passou em todas, Natália? Sim, passei em todas. Tá, que bom. Ah, professora, aproveitando, a grade do curso mudou, né? Ah, o que que mudou? Algumas matérias do horário estão bem diferentes do que eu já fiz. Meu Deus. E daí? E daí, eu não sei, eu tenho algumas matérias para trás para fazer, e Ah, acredito que eu vou ter que ver lá na faculdade, né? Para saber qual que eu tenho que fazer, porque no meu histórico não tem mais essas matérias que faltam. tá, então você faz assim, Natália. Você faz um pedido para verificar isso, e esse mês é o mês dos ajustes, né? Então você Aham, vou veja adiantar isso. Aham. E agora a vantagem que você tem também é das aulas online que você pode assistir em qualquer momento, né? exatamente, queria aproveitar. Aí tu aproveita isso. Não dá para perder a oportunidade, Claro. Mas obrigada, professor, abraço. tá?
Aqui, vamos ver, eu acho que é o Iago aqui, na minha esquerda. Iago? Quem que está aqui? Olá, Eu boa vou noite, chamar professor. Pedro e Iago, vamos lá. Exatamente. Faz uma redação das tuas férias, Pedro e Iago. Não, foi tranquilo, bem por casa, se cuidando bastante e trabalhando no serviço de maneira mais reduzida, né? Nos Aham. atendimentos, mas trabalhando normal. Ah, que legal. E no mais, tudo bem, passou em todas as disciplinas? Sim, passei em todas as disciplinas, tudo Uhum, tranquilo. que bom. Não, não nada de muito assim relevante, eu acredito. Agora já estão mais acostumados com o sistema? Sim, acredito que sim. Ah, que A gente bom. vai se adaptando, né? Sim, sim. E se fosse, se hoje você tivesse a opção de escolher voltar em sala de aula como era antes e a forma como está sendo, E eu prefiro em sala de aula. sala de aula. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai se virando assim, né, Pedro? Exatamente. Que bom. Então, tuas férias foram boas? Foi tranquilo. Eu não Não, não sei, te disse. eu já tive experiência da universidade à distância e não consegui me adaptar. Não Então, esse ensino conseguiu? remoto é um pouquinho diferente, mas Ah, prefiro sim, porque a presencial gente ainda. fica, porque a gente fica o tempo todo com vocês, né? E vocês têm a Sim, oportunidade. Isso que eu ia dizer para vocês, né? Que a oportunidade que vocês têm é como se a gente estivesse em sala de aula. Só que eu sim, estou de um lado e vocês estão lá do outro, mas as dúvidas, as perguntas, elas podem surgir ao mesmo tempo, a gente vai tirando as dúvidas aqui, vamos nos virando, né? Sem vocês perderem conteúdo, sem ficarem com dúvidas. É como eu disse no começo, eu às vezes não consigo responder todas as perguntas no dia seguinte, porque imagina, bastante gente, mas eu vou respondendo, vou. Às vezes eu não respondo já no WhatsApp, não visualizo, porque depois que eu olho, eu não lembro mais quem, se não tiver lá marcadinho, eu não consigo, não lembro mais de quem eu já respondi, quem não respondi, né? Então eu vou deixando e vou respondendo na medida do possível. Tá, Pedro? sim, correto. Tá? Bem-vindo. Cleiton, como é que tá o Cleiton? Aqui, professora, Ah, boa noite, boa colegas. noite, Cleiton. Como foi suas férias? Faça uma redação, Cleiton, das suas férias. Olha, professora, foi férias da faculdade, na verdade, assim, não deu bem um mês, né? Mas no trabalho parece que eu trabalhei 3 meses nesse um mês, né? Nesses 30 É? dias. Bastante atividade no trabalho, a gente, enfim, parece que no mesmo momento que estamos enfrentando a pandemia, né? Então, estamos tendo que se adaptar à pandemia, principalmente nas minhas atividades, né? A gente não parou em nenhum momento, ao contrário, a gente vem fazendo, trabalhando cada vez mais até para se adaptar aos novos processos e as novas medidas provisórias, as novas legislações também, né? Tu trabalha Mas no escritório, o Cleiton trabalha, né? não trabalho no escritório contábil. Na verdade, eu trabalho com a parte administrativa operacional, SESI Senai. Uhum, uhum. Então, eu não Ah, é trabalho exato, no Senai. diretamente, Uhum, exatamente, eu não trabalho diretamente em escritório com atividade uhum, contábil em si, ainda. uhum, uhum. Mas já está no caminho. Na verdade, eu tenho muito, né, professor, eu tenho muito envolvimento com contabilidade nas minhas atividades, mas eu não faço a contabilidade. Uhum, Então, um não exemplo, faz. Uhum. eu tenho muito movimento com a questão orçamentária, com a questão de, de razões contábeis, com demonstrações, mas eu não exercito, vamos Uhum. dizer assim, essa parte da contabilidade. Mas no Ah, macro, assim, eu já tenho, uhum. vamos dizer assim, já atuo há um tempo, né? Então você vai nos ajudar na contabilidade governamental, porque é de órgão público, né? Então você vai nos ajudar. E eu vou te confessar que é uma área que eu gosto bastante. Eu Gosta trabalhei já bastante? em prefeitura, né? Já trabalhei Ah, em administração pública, então tive atuação direta, já participei de elaboração de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias,
Então, é uma área que me interessa bastante e mais para frente o meu foco, se não for abrir um escritório, será mesmo atuar na Mas, contabilidade governamental. tá, então eu vou te explorar um pouquinho agora, Cleiton, já que você trabalhou, você poderia explicar, pode falar para os colegas o que você conhece de contabilidade governamental, esse plano plurianual, essas coisas, pode falar, Cleiton. Bom, professor, falar um pouquinho da experiência, né? Daqui a pouco não é o conceito correto, mas enfim. Não, mas nós precisamos assim saber, porque não existe o correto ou errado, né? Você está com o teu conhecimento, e lembram que eu sempre falo assim para vocês no começo do semestre, que ninguém sabe tudo, né? E se alguém disser para vocês, ou se um professor chegar na sala de aula e disser assim, que sabe tudo, que domina todos os assuntos, ele está mentindo, porque a gente não sabe tudo. É impossível você conhecer de grilo a foguete. Então você não sabe tudo, tá? Né? Nessas pessoas que dizem que conhecem tudo. É impossível isso. Então, tudo que você trouxer aqui, com certeza vai ser muito, muito bom, muito enriquecedor, porque você tem a prática, tá? Como é que é. E aí, quando eu for dar a teoria, o pessoal vai lembrar do que você falou, tá? Cleiton, fique à vontade. Não, bacana, professor. Então, na verdade, a contabilidade governamental, ela é distinta da contabilidade privada em si, né, em vários aspectos. Hoje, uma empresa, ela sempre tem a ideia de ter lucro no final do negócio, e tudo o que vai ser trabalhado vai ser a receita, ou seja, a venda de um produto, de um serviço e a despesa. A contabilidade governamental muda um pouco o cenário, porque daí tu vai trabalhar a arrecadação proveniente de impostos, tributos, e a despesa, sim, é aquela despesa que vai ser o investimento dessa arrecadação, né? Eu comentei um pouquinho eu falei do PPRA, né? Todas as ações de órgão público, ela só pode ser executada se tiver base em lei, diferente da iniciativa privada. Né? A iniciativa privada pode fazer tudo em que a lei não te determina, não te proíbe. No órgão público, na atividade pública, tu só pode executar o que a lei determina, o que tem previsão legal. E para esse falando de questão orçamentária e financeira desses órgãos, todo governo, a cada 4 anos, o mandatário, né, o chefe do executivo, deve apresentar à Câmara de Vereadores o plano plurianual, que é um plano, é uma diretriz de investimentos, é uma diretriz de despesa e de arrecadação, é uma previsão, é um orçamento, basicamente, do município para os quatro anos, né, então, por isso plurianual, né. Então, ele faz essa previsão, essa organização de quanto que o município vai gastar. Vamos pegar o exemplo do município, né, que é onde que eu atuei. Quanto que o município vai gastar, qual que vai ser a arrecadação prevista, quais são as obras que esse governo pretende. Com base nesse plano plurianual, anualmente, daí sim, no final de cada exercício, que deve ser validado para o próximo, é feito a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai ditar de que forma que o governo municipal vai poder agir com as finanças públicas, com o orçamento. Ela vai dizer lá se o prefeito, se o chefe do executivo precisa de uma deliberação do legislativo ou não para determinada matéria. Enfim, vai trazer no detalhe todo o processo orçamentário do município. E a lei orçamentária anual, daí sim, é um orçamento do município, é uma previsão orçamentária de execução para o ano corrente. Então, de que forma que o município vai executar, no que ele vai poder executar, quais ações que eles vai poder fazer, e também as previsões de receita. Como eu disse, tudo tem que estar em base nessas leis, nesses 3 grandes diplomas, vamos dizer assim, que gerem a contabilidade governamental. E após, é claro, daí tem todo o trâmite contábil, todo o trâmite de aquisições dentro do município, dentro do poder em si, né, que daí deve ser
observado, e no final, como eu disse, o registro ele acaba sendo um pouquinho diferente. Contas que a gente trabalha na contabilidade convencional, a gente não trabalha na contabilidade pública, e assim vice-versa, né? Então, algumas outras contas que a gente trabalha na contabilidade pública, a gente não trabalha na privada. De forma sucinta, professora, um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre esse assunto, seria isso. E você poderia, Cleiton, me dizer agora para os colegas, quais são as receitas das instituições públicas? E quando eu digo instituições públicas, é SEBRAE, prefeituras, Câmara de Vereadores, governo do Estado, governo federal. Quais são as principais fontes, as receitas desses órgãos? A principal delas, né, professora, são os tributos, né? Então, que todos nós, como cidadão, nós pagamos, né? É claro, vai um pouquinho naquela questão de legislação tributária, como a gente já estudou também de contabilidade tributária, um pouco, então, tem toda a participação, determinado poder, determinado ente é responsável por um tipo de imposto, o outro também, e no final das contas, então, o tributo é o principal. Além dos tributos, né, nós temos as taxas, então, taxas de serviços que o município executa para determinada atividade, mas, em suma, basicamente, o que provém a receita de um órgão público são os tributos. Daí a gente pode pegar algumas participações em... o município também pode ter participações em empresa, também pode ter ações, vamos pegar... Enfim, a nível nacional, federal, nós temos um exemplo de autarquias, fundações, e Banco do Brasil, um exemplo, né, uma empresa mista, em que a União tem participação, então, tudo que ela recebe de dividendos, não sei se também poderia chamar de dividendos, mas é uma forma de dividendos, também entra como receita para esse ente, no caso, né? Mas o principal é o tributo. Daí a gente pode enumerar vários, em todos os sentidos, a gente tem uma gama enorme, né? Mas no município, IPTU é a principal fonte, né, de receita. Daí temos as participações em que o município recebe uma parcela de ICMS do Estado, recebe também uma parcela de outros tributos federais também do governo federal, através do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, todo município recebe. Além de tudo isso também, o governo federal, ele acaba disponibilizando, através de recursos vinculados, que a gente chama, recursos para os municípios, para atuar, um exemplo, direto na saúde, então passa direto para o fundo específico da saúde. Então, esse seria mais ou menos algumas receitas e alguns trâmites que os entes fazem. E se eu perguntasse, Cleiton, você sabe me diferenciar tributos de taxas? Sim, tributo não nada mais é que eu trago a questão do imposto, né? Então, são aqueles impostos definidos por lei, né? Então, CMS, ISS, PIS, COFINS, enfim, ali vai os tributos, né? E as taxas são aqueles valores em que é pago no próprio ente para fazer o protocolo de um documento, para tirar uma cópia, a autenticação de um documento. Então, ele acaba não sendo um imposto. Não tem uma ação, vamos dizer assim, de participação do ente nesse caso. Essas taxas é algum serviço que o ente acaba fazendo de emolumento, basicamente, de algum servicinho que ele acaba fazendo ali. Bom, já tem uma pergunta para a prova, tá? Vocês já sabem qual é. Agora, muito obrigado, Cleiton. Larissa, vamos onde é que você está, Larissa? Se não fosse a Larissa me chamar, eu ia vir aqui trabalhar nos negócios e não ia nem abrir o Meet de vocês. Larissa, bem-vinda, Larissa. Obrigada por esperar. Oi, professora. Oi. Como está? Você está?
Eu tô bem. Então, Foi que bem bom bom. minhas férias. Fiquei só em casa. É? Uhum. Larissa, você teve bebê, não foi? Não? Sim, aham. É, me lembro. Sim. Como é que tá bebê? Yeah. Tá bem, ah. Olha, assistindo a aula, que amor! Bem Tá junto tranquila, né? Que comigo. coisa mais lindinha. Os colegas estão vendo a bebê da Larissa? É o mascote da turma, né? O mascote da turma. Quando você se formar, vai levar ela lá como mascotinha da turma. Vou levar. Tá intimada, tá intimada. Larissa, e você conseguiu acompanhar as aulas, mesmo com a bebê pequena? Conseguiu ver tudo, fazer as Sim, professora, provas? eu fiz todas as aulas. Aham. Conseguiu fazer todas as atividades, as Sim, provas? aham, é bem tranquila. Ela é bem tranquila, bem calminha. Aham. Então, para ti Sim, foi consegui ótimo isso, todas. né? Para ti foi ótimo as aulas assim, não foi? Não precisou se Foi, deslocar, aham, bem mais fácil. é? Tá. Então, a nossa aula vai até às 20 horas, né? Então, assim, ó, eu tenho que Isso, aham. disponibilizar a ementa para vocês. E, assim, eu agradeço ao Cleiton. O Cleiton deu uma aula para nós. Resumidamente, ele deu fez um resumo do que nós vamos ver, né, durante a nossa disciplina. Claro, tem algumas coisas que vocês vão ter que ter paciência de ver. Oi, Pedro! Ah, eu quero ver todos. Todos vão botar fotinha ou rostinho aí para mim ver, para mim poder, ó. A gente bota o dedinho na tela e dá um abraço para cada um, ó. Ó, cada um está sendo abraçado. Pedro, a Larissa, o Cleiton, a Natália. Todo mundo abraçadinho, tá? Semana que vem, então, a gente se vê novamente e eu vou disponibilizar o material para vocês na sala virtual, como de costume, tá? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, quando eu vi que era vocês, que eu teria aula agora. Eu digo, eu nem acredito que eu vou ter aulas com ele de novo, né? Não sei se vocês ficaram felizes ou não, mas eu fiquei. Importante que eu fiquei feliz. Certo? Ficaram mudos. E nas próximas aulas eu vou chamar sempre vocês, é interessante assim vocês participarem também, professora. O Cleiton disse que também gostou. A gente participar de uma forma mais ativa, né, para vocês também irem já se soltando para o TCC de vocês, porque vocês já vão começar a ter que fazer o TCC, vocês estão na 6ª fase, né? No semestre que vem vocês já tem que ter o TCC1, o TCC2, então já vamos nos soltando ali, nos acostumando, né? E, né, se vocês não querem ligar a câmera, não liguem, mais ou menos conversem comigo, digo, prof, eu estou aqui, vou ficar com a câmera desligada, mas eu estou aqui, interajam, me chamem, a gente vai conversando, tá? Também eu sempre fico bem agradecida se alguém quiser trazer alguma notícia nova, algum comentário novo sobre a contabilidade governamental. Eu não perguntei, tem mais alguém que trabalha com contabilidade governamental ou já trabalhou? Além do Cleiton? Que é trabalha em algum órgão público? Só o Cleiton? Bom, então, um beijo no coração de cada um. Nos encontramos semana que vem, tá bom? E a Natália vai ver a questão dos teus horários, tá? Natália, Elisângela tá... Onde é que tá a Elisângela? Elisângela, você estava onde que eu não te vi? Elisângela, fala um minutinho para nós, Ela então. não entrou, professora. Foi o Pedro que comentou ali que ela também trabalhou em órgão público, então ela também tem um conhecimento e trabalhou, inclusive, na contabilidade. A Então Elisângela ela... é uma de São Joaquim, se não me engano, da região lá, não é? Eu não lembro qual que é o município dela, mas Ah, eu acredito que ali lá da maçã, da festa da maçã, isso eu lembro. isso, alguém contou, tá, isso mesmo. Será que ela vai fazer essa disciplina? Vai sim, Seria, professora. Eu acho que ela só não conseguiu participar hoje, mas ela é, vai. seria interessante até. Vai, professora, a Thaís disse que sim.
Interessante porque daí, como é uma disciplina muito diferente das outras, ela é uma disciplina diferente da própria contabilidade e assim, quanto mais gente tiver e puder falar da forma prática como o Cleiton fez, vai ser melhor para a gente, né? Vai ser muito produtiva a aula. E assim as pessoas vão comentando também, vão me ajudando. Aí eu quero atividade para a semana que vem, que vocês me tragam um textinho qualquer sobre contabilidade pública, contabilidade governamental, correto? Aí a gente vai fazer uns minutinhos para a gente trocar de ideias, para a gente ir conversando. Certinho para todos? Então, um beijo no coração de cada um e até semana que vem. Até, professora. Boa noite. Boa noite. Um super abraço para todos. Boa noite, professor. Boa noite. Eu te chamei para falar, Pedro Iago. Chamou? Falei, né? Sim. Ah, tá. Conversamos. Uhum. Pois Pedro Iago é aquele da gratidão, né? Exatamente. Eu aprendi contigo, gratidão. Gratidão, professor. Até a semana que vem. Gratidão a todos, até semana que vem.